Se o mesmo código for agora igual a 2, então coloque 2009. E se eu quiser criar uma terceira condição, e aí sucessivamente, eu estou dizendo que se for 1, retorne 2010. Toda vez que eu terminei, ó, teste lógico, critério, vou usar o se novamente. Ora, se o mesmo código for 2, 2009. E se for 3, vou dizer aqui, ó, se o mesmo código for igual a 3, então retorne 2008. A quantidade de parênteses a fechar é a quantidade de si que eu uso. Eu usei 3 si, fecho com 1, 2, 1, 2, 3, parênteses. Pressionei a tecla Enter e agora, copiando a sequência, verifique que ele colocou para mim a Carros 2008, a Carros 2009 e a Carros 2010. Então eu tenho a possibilidade de fazer com mais de 30 funções, bem mais acima, tá? Posso colocar, se for 1, Volkswagen, se for 2, Chevrolet, se for 3, Peugeot, se for 4, outros. Tá? Então eu posso criar várias situações. Na verdade, o que vai aumentar aqui é a condição de si. Eu posso ampliar. Toda vez que eu termino, se eu for usar mais de um si, ao terminar a primeira condição, eu posso já jogar novamente o si e a partir daí trabalhar com esse estilo de função. Ok? Então, voltando para cá, nós vamos agora trabalhar com o recurso, tá? Usando mais funções, como por exemplo, se eu quiser somar o total de carro por ano, ou então somar os carros por marca. Quantos carros da Fiat foram vendidos? Quantos fatos do Siena, do Palio? Então, para isso, nós vamos trabalhar e falar um pouco da referência absoluta. Né? E ver duas funções, que é a função conte.si e a função soma-si. Então, eu vou acrescentar aqui, nessa célula, a marca, tá? Ou fabricante, e o total de carros vendidos. Então, eu tenho aqui Fiat, aliás, vou colocar aqui, posso copiar, né? Fiat Uno, Siena e Palio, copiar, voltar para cá, e a partir daí, o que é que eu quero agora? Eu quero somar o total de carros por marca. Quero saber aqui nessa planilha, que ele some para mim, quantos carros Fiat Uno foram vendidos, ou então por ano, ou ainda qual a soma de salários por setor, por cargo, quantos alunos existem em tal curso, quanto foi arrecadado com o valor da matrícula de tais alunos. E vamos falar de uma função onde eu posso procurar numa lista com base em um critério e procurar o intervalo para somar. E essa função, ela chama-se soma-si. Ora, eu tenho aqui a marca Fiat Uno, Siena e Palio. Eu vou inverter o valor aqui, tá? Vou mover aqui arrastando a célula. Vou jogar o Palio para cá. E o Fiat Uno para cá. Ora, eu tenho uma planilha. Vou selecionar aqui. Vou aqui na parte de bordas, ó, colocar bordas. Né? Se eu quisesse colorir essa área aqui, ó, eu posso selecionar. E através de qualquer grupo aqui, ó, fonte, posso acessar ou formatar células. Se eu for no grupo fonte aqui, eu tenho as guias número para formato de moeda, data, hora, os alinhamentos de texto, a fonte, cor, a borda. Por aqui eu posso chegar, coloquei bordas, e vou dizer que vou usar esse tipo de linha, a cor verde, e aonde eu vou aplicar? Vou aplicar no contorno. O contorno equivale às bordas externas. E vou utilizar o tipo de linha dupla, eu quero uma cor diferente, eu escolho o estilo da linha, a cor vermelha, e vou dizer que vou aplicar internamente, são as linhas de grades internas. Por aqui eu posso também retirar ou colocar bordas. Então aqui cada um equivale à área superior, da grade interna, inferior, diagonal. Ó. Eu posso também, ou posso retirar todas, nenhuma borda. Eu vou colocar aqui a borda dupla vermelha externamente. E uma cor azul, ainda dupla, internamente. Mas eu quero colocar também um preenchimento. Então eu vou na guia preenchimento, que é a cor da célula. E tem que ter cuidado em relação ao plano de fundo. Se a cor da letra for mais escura, fazer o contraste claro com o plano de fundo. E aí, sucessivamente. Então vamos aqui, ó, usar esse preenchimento, tá? Ele mostra aqui, ó, o exemplo. Ao clicar em OK, eu vou ter a planilha com bordas e com preenchimento. Ora, o que é que eu quero aqui? Eu quero que ele me diga
quantos carros Palio foram vendidos. Então, ó, posso descobrir aqui, né? Ó, Palio eu só tenho vendido, na verdade, 75. Mas aí o Fiat Uno, eu posso aqui, eu tenho 2 Fiat Uno. Então, cliquei aqui na venda do Fiat Uno. Né? Deixa eu só. Cliquei aqui, segurei o Ctrl. Cliquei aqui no outro Fiat Uno. Ou pego os dois. E nós já vimos que no autocálculo, ele vai me dar a soma. Foram vendidos 245. Claro que a lista está pequena aqui, né? Mas se fosse uma lista maior, então eu teria dificuldade de fazer isso. Eu ia fazer de 1 por 1. Então, eu vou chegar aqui, ó, e vou usar a função soma-se para isto. Como é que é a sintaxe da função soma-se? Sinal de igualdade, o nome da função, soma-se, abre parênteses, tá? E agora eu preciso do quê? De um intervalo. O que é um intervalo? É onde eu quero procurar. Eu vou dizer aonde procurar, o que procurar, e o intervalo soma, que são os valores numéricos, quando esse critério estiver aqui, que ele some. Então, ó, quem vai ser o intervalo, né? Eu estou procurando Palio. Então, o intervalo tem que conter o critério. O critério é Palio. O intervalo vai do A2 até o A9. Seleciono. Então, esse é o meu intervalo. Ponto e vírgula. Estou dizendo ao Excel, procure aqui por algo. Procurar por quê? Eu podia pegar a palavra Palio aqui, ou pegar aqui, ó. Então, eu digo para ele, procure de A2 a A9 o conteúdo de D13, que é a palavra Palio. Ponto e vírgula. Então, eu digo para ele, aonde procurar, o que procurar e os valores que serão somados a esse critério, relativos a esse critério. Ora, vou dizer para ele aqui nas vendas do mês, ó, o que é que vai acontecer? Ele vai procurar aqui dentro quem é o carro Palio e os valores aqui corresponderem ao Palio, ele vai somar. Então, cuidado para não trocar a ordem, tá? Tem que ser sempre intervalo de procura, critério e intervalo que realmente será somado. Fechamos o parênteses, pressionamos a tecla Enter. 75 carros, ó. Se eu copiar a sequência, será que vai dar tudo certo? Então vamos verificar aqui, ó. Copio a sequência e verifico que Fiat Uno deu 0 aqui, né? Por que deu 0? Siena deu 80. E nós vimos que era 95, na verdade. E automaticamente, né? Eu tenho aqui, ó, Palio, Siena, Fiat Uno. Eu não incluí aqui nem o Corsa, nem o Celta. Poderia ter incluído aqui, tá? Então eu posso chegar aqui, ó. Deixa eu só diminuir aqui. Posso incluir, tá? Incluir o Palio, o Corsa e o Celta. Posso aproveitar aqui, ó, selecionar essa área e utilizar a ferramenta pincel, cuja finalidade é copiar formatos. Então eu vou clicar aqui, ó, e copio para cá, para essa área. E ele copia os formatos, copia a formatação. Ok? Vou copiar para cá e verifico que os valores podem não bater. Por quê? Lembrando, o Excel trabalha com referência relativa. O que é que aconteceu aqui, né? Vamos entender. Ora, Fiat Uno está aqui, né? Quando eu comecei o primeiro valor, ele está de A2 a A9, mas a partir da próxima, o que aconteceu? Eu posso verificar aqui, ó, que ele já pulou uma linha. Ele começou agora de A3 a A10 e de D3 a D10. O critério, tudo bem, é D14, realmente é aqui. Mas os intervalos mudaram, porque o Excel trabalha com referência relativa. Então eu teria que ter fixado esses intervalos. Então há funções e há casos, depende de fórmula ou função, que eu tenho que fixar essa área, ou seja, tornar absoluta. Que mesmo copiando a sequência, ele não sai daquele intervalo. Se eu verificar o próximo, eu vou ver que ele vai, tá, pegar do A5 ao A12, D5 a D12. Então ele vai mudando de acordo com a célula. Então eu teria que fazer a fixação. Como é que eu faço isso? E como saber o que fixar, né? Geralmente, quando eu vou copiar a sequência, eu devo fixar os intervalos, tanto de procura quanto de soma. E como é que eu faço para fixar? Se a fórmula já estiver feita, eu posso entrar aqui na barra de fórmula, selecionar e pressionar a tecla F4. E aí vão aparecer os cifrões, indicando que antes da letra, né, o cifrão antes da letra indica que a coluna vai ficar fixa. Quando eu copiar, ela não vai mudar. E o cifrão antes da linha indica que a linha também está fixa. E eu vou fixar também agora o intervalo de soma, ou o intervalo soma. Seleciono e aperto F4. A partir daí, ó, eu já posso, né, copiar a sequência e verifico que agora deu tudo certo. Ó. Por quê? Se eu for para a próxima, ele não mudou, né? Ele continua procurando de A2 a A9, mas aqui o critério mudou. Então, resumindo, o critério é sempre referência relativa, mas o intervalo de procura, o intervalo soma, né? O início e o final,
eles têm que ser fixos, claro. Se eu tiver que copiar para mais de uma célula. Então eu tenho que fixar isso aí. Então, na função soma-se, toda vez que eu vou copiar, ele vai ter que fixar. Ora, uma vez, eu poderia fazer pelo assistente de função, né? Pelo fx. Chegar aqui, ó, em todas SO e procurar a função soma-se. Encontrando, clico duas vezes, ó. E ele traz o parâmetro. Mas é importante que eu conheça.